Comunicar, comunicação. O ser humano, historicamente, ele tem uma necessidade muito grande do processo de comunicação. Aqui no Brasil, no período imperial, já se tinha essa preocupação. Barão do Mauá, Irineu Evangelista de Souza, um grande empresário do período imperial, ele já tinha feito isso. Ele trouxe por debaixo do Oceano Atlântico o cabeamento do telégrafo. Ligava o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, à Europa. A Europa conseguia se comunicar por cabos submarinos com a Europa. Por Brasil e Europa estavam ligados. Mas e o Brasil e o seu interior? O Brasil e o seu sertão, que se chamava. Como fazer essa comunicação? Começa a saga do Exército Brasileiro de ligar linhas telegráficas da capital do Brasil até Cuiabá. Nós temos até Cuiabá, que era a capital do Mato Grosso, linhas telegráficas sendo ligadas. Depois nós temos a descida para o Mato Grosso do Sul, que era a região, tudo era Mato Grosso naquele momento, não havia essa divisão. Então, nós temos essas linhas telegráficas interligando. Chega no início do século XX, tem uma construção de uma estrada de ferro aqui na Amazônia. Agora imagina você, aluno, imagina você, como aqui de Santo Antônio do Rio Madeira ou de Porto Velho, aonde ficou a sede da estrada de ferro, como daqui iria fazer uma ligação, iria se mandar uma mensagem para a capital do Brasil? Imagine vocês, nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos avião. A mensagem entrava dentro de uma embarcação aqui no Rio Madeira, descia até o Rio Amazonas, subia o Rio Amazonas, chegava no Oceano Atlântico. Do Oceano Atlântico, nós chegávamos até o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro. 3 meses para ir e 3 meses para voltar. Essa era a comunicação que existia. Então, para tirar do isolamento essa grande obra que está sendo construída na Amazônia, e nós estamos no primeiro ciclo da borracha, sabe o que eles fizeram? É isso que você vai ver na aula de hoje. Na aula nossa de número, na tela para vocês, de número 11 aí, nós iremos ver Rondon, expedicionário, indigenista e sertanista. Quem é essa figura? Porque Rondon é tão importante para o nosso estado que deu o nome do nosso estado, de Rondônia. Por que essa relação de Rondon com o nosso estado? Então aí vamos ver a origem de Rondon, um militar, um indigenista, Rondon e o estado de Rondônia. Tudo isso aí nós iremos ver nessa aula de número 15 aí. As habilidades para a aula de hoje. Olha aí esse menininho aí, ó. Essa criança. Esse é o Cândido Mariano da Silva. Não tem um sobrenome de Rondon. Cândido Mariano da Silva. Só posteriormente ele recebe o nome de Rondon. Nasceu em 30 de abril de 1865, na cidade de Mimoso, que é distrito de Santo Antônio do Leverger, atual município de Barão de Melgaço, lá no Mato Grosso do Sul. É ele, nasce ali na região do Mato Grosso do Sul, descendente de indígenas. Foi educado por seus familiares e aos 16 anos diplomou-se no magistério no Liceu Cuiabano, mas não pôde exercer a função de professor devido a ser muito novo. 16 anos, não, tu não vai ser professor não. Olha aí Rondon adolescente, aí depois Rondon já casado, a família dele, a família de Rondon. É mais ou menos um pouco desse Rondon que nós queremos ver nesse princípio. Aqui, nós estamos vendo primeiramente a origem de Rondon. Rondon que tem essa origem indígena, Bororo, ou Bororô, Terena, essa origem indígena que Rondon traz, acredita-se que seja o motivo
que Rondon passa a vida tendo esse contato com esses povos indígenas, criando o SPI, criando o Parque Xingu, e tentando fazer, apesar de ser dentro de uma filosofia positivista, tentando fazer uma espécie de proteção ao índio, que nós precisamos entender isso na vida de Rondon. Proteção essa, luta essa, que vai lhe render a indicação de um prêmio Nobel, que nós vamos também ver nessa aula. Na tela. O Instituto de Geografia de Nova York, por exemplo, incluiu Rondon entre os 5 maiores exploradores do planeta. Os 5 maiores exploradores do planeta. Vocês sabiam que tem um meridiano que passa aqui, justamente nessa região do Brasil, aqui na região do Mato Grosso, onde ele nasceu, que é o meridiano 52. Não tem como a gente esquecer o número desse meridiano, porque é o número de municípios que o estado de Rondônia tem. 52. No meridiano de 52, lembrando, geograficamente, isso daqui são paralelos. Isso daqui são meridianos, tá? Então, esse meridiano 52, ele recebe o nome de Rondon. Imagina um brasileiro que, pela sua forja, pela sua garra, recebe o nome de um meridiano. Quantas pessoas no mundo tiveram esse privilégio? E é ele, Rondon, sendo homenageado. Albert Einstein, quando veio ao Brasil também, dar uma palestra, o Albert Einstein ele vai ter um... Vem cá comigo. Imaginem vocês, o Albert Einstein chegando aqui no Brasil, e ele chega, vai conhecer o Museu Nacional, aquele museu que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, que estão tentando recuperar agora, que perdeu muita coisa da pesquisa de Rondon. Ele se depara com o Roquete Pinto. O Roquete Pinto ele participou com Rondon aqui das expedições das linhas telegráficas. E o Roquete Pinto levou muita coisa daqui para o Museu Nacional. É Roquete Pinto que diz pela primeira vez, essa daqui são terras de Rondônia. Isso ainda em 1915. Roquete Pinto, indiretamente, ele já estava dando o nome para o nosso estado. É o Roquete Pinto, Museu Nacional, rádio amador, ele traz a questão do rádio, é o precursor desse momento aí, é ele, Roquete Pinto. E o Roquete Pinto, dentro do Museu Nacional, nós temos ele recepcionando Albert Einstein. E Albert Einstein, quando vê aquele monte de coisa, quando vê aqueles relatórios, quando vê tudo aquilo, ele vai perguntar, quem é esse Rondon? E Roquete Pinto conta para Albert Einstein sobre Rondon. Albert Einstein sai tão encantado com a história de Rondon, a história dentro da missão sertanista dele, a história dele junto ao trabalho com os indígenas, que Albert Einstein vai indicar Rondon pela primeira vez. Um brasileiro vai ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E esse brasileiro é Rondon. Indicado por Albert Einstein ao Prêmio Nobel da Paz, quando ele conhece Roquete Pinto. Na tela para vocês. Que é o que o texto nos traz aí na tela. Aí, ó. O Museu Nacional, então, o Albert Einstein ele tem esse contato com Roquete Pinto, que era um dos discípulos de Rondon. Falou de Rondon, mostrou os filmes que a Comissão Rondon fez, falou da obra do campo, dos objetivos, das ferramentas que doou para o Museu Nacional, contou a história de Rondon para Albert Einstein. Albert Einstein, logo em seguida, vai indicar Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. E Rondon, aí, essa foto aí do Museu do Índio, que nós tiramos do Museu do Índio, Rondon aí em contato com os indígenas, tentando pacificar os indígenas por onde ele passava. Porque nós vamos ver que na entrada de Rondon aqui, Rondon foi atacado por indígenas. Só que ele disse, não, ninguém vai revidar. Que ele tinha aquele lema, que é trazido, o lema dele, morrer se preciso for, matar nunca. É um grande lema que está dentro da filosofia de Rondon, porque ele achava que, ele reconhecia que o homem branco que era o invasor dessa terra, era um homem branco que estava trazendo o chamado progresso, mas ele sabia que esse progresso que estava sendo trazido poderia causar dizimação desse povo, poderia não, causou dizimação desse povo, porque o próprio contato do homem branco, por si só ele já é um processo dizimatório.
pelas doenças que ele traz, pelos males que ele traz, que não tem anticorpos com esses povos aonde ele tem esse contato. Mas Rondon, ele tinha uma missão, implantar as linhas telegráficas, missão árdua, não era fácil, varar a mata. Rondon que deu, ele andou tanto que ele deu quase 2 voltas na Terra, só para vocês terem uma ideia, a distância que ele percorreu, de canoa, de mula, a pé, pelos sertões brasileiros, porque ele não só liga as linhas telegráficas, como depois ele vai ser responsável por demarcar a fronteira do Brasil. Rondon é aquele militar que conhece o Brasil de norte a sul, do leste a oeste. Conheci em todas as pontas. Ele poderia... Eu acho que ele é um dos poucos brasileiros que conhece o Brasil de fato, em todos os seus cantos. Era Rondon. Na tela para vocês. Einstein saiu do país impressionado. Rondon recebeu 3 indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Uma delas foi de Albert Einstein, em 1925. A outra indicação que nós temos conhecimento foi em 1957, que ele foi indicado pelo Prêmio Nobel da Paz, sabe por quem? Pelo Explorers Club de Nova York. O Clube dos Exploradores. Rondon é conhecido como um dos 5 maiores exploradores do mundo. Está lá Rondon. Lá nos Estados Unidos reconhece ele como isso. O próprio ex-presidente norte-americano, o Theodore Roosevelt, não o Frank, tá? Não confunda o Frank com o Theodore. O Theodore Roosevelt, em 1913, ele vem com uma expedição aqui, comandada por Rondon, que foi chamada Expedição Rondon-Roosevelt. Inclusive, em homenagem a essa expedição que começa em 1913 e termina em 1914, é que a ponte sobre o Rio Madeira, que liga aqui Porto Velho, indo para o Amazonas, se chama Ponte Rondon-Roosevelt. Muitas pessoas não sabiam que o nome dessa ponte se chama Rondon-Roosevelt, em homenagem a justamente essa expedição que nós tivemos aqui. E o militar Rondon? Como é que se dá essa carreira militar de Rondon? Nós já vimos um pouco da história dele pessoal, mas a carreira militar dele? O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Rondon. Eu quero que você observe isso daqui, que são frases positivistas. A filosofia positivista de Augusto Comte é uma filosofia que ela está muito presente dentro do Exército Brasileiro, essa filosofia positivista. Inclusive, nós vamos ver na bandeira brasileira, quando é feita a proclamação da República. Nós temos lá, quando se implanta a República Brasileira, nós vamos ver uma frase positivista na bandeira brasileira: ordem e progresso. E olha o que o Rondon falava: amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, que é a filosofia positivista. Então, ele, como amante, é tão amante do positivismo que ele vai casar dentro de uma igreja positivista. O positivismo foi uma filosofia que ele virou uma religião. Só para vocês terem uma ideia, a força que era o positivismo no final do século XIX para o início do século XX. Muito forte o positivismo. E Rondon, esse militar de carreira, ele tem essa base do positivismo. Mas como é que começa a carreira militar de Rondon? A carreira de militar de Rondon, ele vai começar em 1881. Quando ele... Hoje você não tem o adolescente que está aí completando 17 anos, 18 anos, ele vai ter que se alistar ao exército? Pois é, ele se alista ao exército e ele senta a praça. Ele vai sentar a praça lá no Rio de Janeiro, vai servir o Rio de Janeiro e depois, em 85, lá, 4 anos depois, ele vai se matricular na Escola Militar da Praia Vermelha. A Escola Militar da Praia Vermelha é a escola militar que fez os maiores militares do Brasil. Nós dizemos até que eles eram da escola sobornista, que é uma escola lá da francesa. E esses militares, ele vai sentar para assentar, aí matriculou-se como militar na Praia Vermelha, e ele vai se tornar aspirante de oficial. 1889 ele termina o curso dele de oficial do Exército. Mas e aí? Como é que fica a carreira de Rondon? Na tela.
Em 1900, detalhe para vocês, vamos voltar aqui, em 1889. Assunto lá do terceiro ano. O que vai estar acontecendo em 1889 no Brasil? É a proclamação da República. Vocês sabiam que foi Rondon responsável, na proclamação da República, de avisar a Marinha Brasileira sobre a República? Porque o Exército precisava do apoio da Marinha Brasileira. É Rondon que leva a carta para a Marinha Brasileira. Ele pega essa missão. Ele, aluno de Benjamin Constant, vai pegar essa missão. Benjamin Constant vai ser um grande líder para Rondon. E Benjamin Constant é uma das figuras que está na proclamação da República. Aí, em 1900, ele vai ser nomeado chefe da comissão construtora da linha telegráfica no estado do Mato Grosso. Então, essas linhas telegráficas do estado do Mato Grosso, que precisavam ligar o estado do Mato Grosso à capital do Brasil e ligar o Mato Grosso até a fronteira ali com o Paraguai, é Rondon que estará nessa comissão. Só que em 1907 ele recebe uma comissão que vai receber o seu nome. Vai receber o nome de Comissão Rondon. É a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas ligando o Mato Grosso ao Amazonas. Afonso Pena, que era o presidente do Brasil, ele vai mandar Rondon nessa missão. Mas como é que se dá essa missão? Será que foi uma missão fácil? Como ele adentrou ali onde hoje é o estado de Rondônia? Vamos ouvir essa história contada pelo próprio Rondon? Roda esse vídeo aí. Vamos, homens! Estamos chegando em mais um destino! Imagina vocês, se rasgar a floresta amazônica hoje, fazendo picadas já é difícil, no início do século XX, Rondon recebe essa missão. Ligar as linhas telegráficas do Mato Grosso ao extremo norte do Brasil. Em Santo Antônio do Rio Madeira, está sendo construída a estrada de ferro Madeira Mamoré. E Rondon precisava trazer a comunicação. As linhas telegráficas iriam fazer um papel de integração nacional. E Afonso Pena, que era presidente da República do Brasil, dá essa missão a Rondon. Essa missão árdua, que ele com seus homens desempenham na floresta amazônica. Em 1907, Rondon, que já era conhecido em todo o território nacional, em suas expedições, em instalar linhas telegráficas, agora recebe essa nova missão, chamada de Comissão Rondon. Uma comissão que ela iria fazer essa integração do centro-oeste brasileiro ao norte do país. Aqui nós estamos chegando na estação Álvaro Vilhena, criada por Rondon, que deu origem ao município tão conhecido no estado de Rondônia, que foi o município de Vilhena. Agora venham conosco, historiando Rondônia, para você conhecer esta missão de Rondon. Em 1909, de um pequeno acampamento que servia para estudar o ecossistema e os povos nativos da região, Rondon instala às margens do rio Piraculino uma estação telegráfica. No dia 12 de outubro de 1911, é inaugurado a estação telegráfica Álvaro Vilhena, essa que nós estamos hoje aqui. Por que Rondon deu esse nome de Álvaro Vilhena? Esse nome foi em homenagem ao engenheiro, amigo e professor de Rondon, Álvaro Coutinho de Melo Vilhena. Em 1909, Rondon chega à embocadura do rio Urupá, e aqui ele marca onde seria construída a primeira estação telegráfica da região. Outras estações telegráficas já estavam sendo construídas ao longo do caminho, que iria ligar o Mato Grosso a Santo Antônio do Rio Madeira. Porém, nós estamos no início do século XX em plena crise da borracha. Acaba o primeiro ciclo da borracha. As pessoas vão começar a sair dessa região.
em busca de outros meios econômicos de sobrevivência. Vocês observam que durante a década de 50, nós temos um novo surto migratório para a região. É descoberto ouro e diamante no Rio Machado. E essa nova exploração vai atrair imigrantes de toda parte do país. Em 43, é criado o território federal do Guaporé, que criou 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Vila de Rondônia se torna distrito do município de Porto Velho. Aqui, só a partir de 1977, que vai ser criado o município de Ji-Paraná. O Museu da Linha Telegráfica, o Museu das Comunicações de Ji-Paraná, hoje atrai turistas, porque aqui se conta um pouco da história de como surgiu esse município. Ji-Paraná, que é considerado o coração de Rondônia, tem a sua história viva aqui neste local. E é isso que nós estamos contando hoje na nossa aula, Historiando Rondônia. Em 1915, Rondon chega a Santo Antônio do Rio Madeira. Ali nós temos a construção da última estação telegráfica a ser concluída, que ligava o trecho Mato Grosso ao Amazonas. Porém, a estação telegráfica e as linhas telegráficas foram concluídas no momento aonde já se torna obsoleto, pois o radioamador já era utilizado como meio de comunicação no Brasil. Todo o sacrifício de Rondon, todas as vidas ceifadas, todos os obstáculos vencidos, ele conclui sua missão. Mas sua missão chega tardiamente à Amazônia. Aí é Rondon fazendo essa missão de ligar as linhas telegráficas, que nós vamos ver na próxima aula como se deu essas etapas, como se deram essas etapas das linhas telegráficas. 1919 a 1924, Rondon ele se torna engenheiro militar do Exército e ele vai ficar responsável por... Tanto é que ele é conhecido como patrono da comunicação. Só que em 1930 vai acontecer um fato dentro da história do Brasil que vai mudar a história do Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas, esse daqui que está aqui sentado diante de Rondon, vai dar um golpe, tomar um poder, e Getúlio Vargas ele vai perseguir Rondon. Rondon era muito legalista, ele não vai aceitar o governo de Getúlio Vargas, porque ele dizia, peraí, um governo revolucionário, Rondon tinha aquela questão do positivismo, já falei para vocês, dentro do processo legalista, e por não aceitar isso de Getúlio Vargas, ele vai ficar preso. Rondon vai ser preso no governo de Getúlio Vargas. Ele não aceita esse contato muito com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, é claro, que depois vai se redimir, pedir desculpa, conversar com Rondon. Nós vamos ter esse processo de aproximação, que é mostrado por essa foto aqui, entre Getúlio e Rondon. Até porque ele vai reconhecer a grandiosidade que era Rondon. Em 1955, o Congresso Nacional, ele vai promover Rondon a marechal do Exército. Nós sabemos que a figura de marechal é uma figura daquele que teve na guerra. Só que Rondon, ele é conhecido, inclusive é o tema do museu daqui de Porto Velho, o tema do Memorial Rondon, Rondon, o Marechal da Paz. Porque ele quase não teve em confrontos diretos, mas ele teve. Em 1924, o movimento de 24, ele teve lá negociando a questão pacífica do rendimento do movimento tenentista que vai ter aqui no Brasil. Mas Rondon, ele faz a paz nas fronteiras, ele é chamado para a negociação de fronteira, demarcação de fronteira. Ele era um grande diplomata além disso. Esse é um pouco de Rondon. Na tela para vocês. E a questão com o indígena? Qual é essa relação que nós falamos de Rondon com os indígenas? Que ponto está essa relação dele com os indígenas? Eu trago a frase aqui, um dos maiores amigos de Rondon e um dos maiores sociólogos brasileiros. É a figura do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro,
Ele tem em Rondon um espelho tão grande. Para Daci, o Marechal Cândido Rondon foi o maior de todos os brasileiros. Distinguiu-se como explorador dos trópicos, pacifista, ambientalista, antropólogo e indigenista. As façanhas desse homem pequenino, descendente de índios, recatado e bravo, são inacreditáveis. Isso daqui são palavras de Daci Ribeiro falando sobre Rondon. Daci Ribeiro que vai estar lá no último momento que Rondon está respirando. Daci Ribeiro estará, vai estar. Assim mesmo como cacique. Rondon, que era conhecido como Pagmagera, o grande cacique branco. O grande cacique branco. Pagmagera, Rondon. Vai ter no final da sua vida uma pagelância lá. Os caciques em homenagem a ele. A origem indígena, Rondon participou dos movimentos abolicionistas e republicanos. E em 1901 e 1946, liderou a pacificação dos índios bororos, nhambiquaras, botocudos, umotinas, parintintins, urubus, chavantes. É ele que vai estar liderando essa pacificação desses indígenas. Ele era um indigenista. Ele queria evitar o conflito do homem branco com o indígena. Só que, será que trazer esse indígena para o contato com o homem branco era algo saudável? Rondon achava naquele momento que era. E Rondon acreditava nisso. Ele, quando cria, em 1910, o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Ele tinha nisso daí. Olha a frase dele, que Daci Ribeiro nos traz. Aí Daci Ribeiro com os indígenas também, uma foto dele aí, jovem, na pesquisa dele de campo. Morrer se preciso for, matar nunca. Era seu principal lema, como lembrou Daci Ribeiro no enterro do amigo e colega. Rondon deveria ser lembrado especialmente por defender o respeito ao índio como povo independente, a garantia da posse da terra, aonde habitam e a proteção direta do Estado a essas comunidades. Não por favor ou caridade, mas por direito primordial. Isso é o que caracteriza a luta de Rondon sobre a questão indígena. A luta dele. Diferente do que muitos falam, Rondon não estava ali para dizimar indígena, para matar indígena. Muito pelo contrário, ele estava para tentar proteger esse povo aonde ele tem esse contato. Então, nós temos aí a figura de Rondon, um indigenista. Daci Ribeiro tem uma admiração muito grande por Rondon. Daci Ribeiro que acompanha esse trabalho de Rondon, a pesquisa dele de campo e tudo. Rondon, na tela. Foi fundador em 1910 daquilo que eu falei para vocês, o Serviço de Proteção ao Índio, chamado de SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que também vai se transformar na FUNAI, na Fundação Nacional do Índio. E até sua morte em 1958, trabalhou para proteger suas tradições. Ele tem um trabalho forte, Rondon, com a questão indígena. Não podemos negar isso. Inclusive, em 1952, ele morre em 58, mas em 52, Rondon propõe a criação do Parque Indígena Tingu, uma área de conservação, uma área de preservação. Só que tem um porém aqui. Com essa relação, nós sabemos que Rondon tem a questão da silêncio telegráfica que ele liga, a silêncio telegráfica que vai ficar com um marco. E Rondon tem um estudo muito grande nessa região. Inclusive, nós já vimos que Roquete Pinto, ele fala que ali seriam terras de Rondônia. Qual é a ligação do Rondon com o estado de Rondônia? Em que momento se dá essa ligação? Por que, quando foi criado o Território Federal do Guaporé,
não se deu o nome de Território Federal de Rondônia? Lembra que eu falei daquela briga com Getúlio Vargas? Quando Getúlio Vargas criou o Território Federal de Guaporé, é Rondon que não aceita a homenagem. Até porque ele demorou muito a concordar com o governo de Getúlio Vargas. Mas aí o governo de Getúlio Vargas acaba. Entra um novo governo. Sabe quem é esse daqui? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era um grande admirador de Rondon. E aqui, o deputado federal que estava no lugar de Aloysio Ferreira era o sobrinho do Rondon, que tinha sido governador, Joaquim Vicente Rondon. Joaquim Vicente Rondon leva essa propositura de mudar esse nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. Tem alguns entraves, então o que ele vai fazer? Ele vai pedir para um deputado do Amazonas fazer essa propositura. E esse deputado do Amazonas, que tinha nascido aqui nas barrancas de Santo Antônio do Rio Madeira, vai fazer essa propositura. E o governo federal aceita e é votado na Assembleia, no Congresso Nacional. A mudança do nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. E Juscelino Kubitschek, sem dúvida nenhuma, vai chancelar, vai assinar essa mudança do nome. Rondônia, Território Federal, agora não é mais Território Federal do Guaporé. Agora o nome é Território Federal de Rondônia. Vamos ver como é que isso acontece na tela. A obra da linha telegráfica que ligava os sertões do Mato Grosso ao Amazonas foi uma obra de grande proporção que destinava a tirar o isolamento à região do extremo norte do país. Não era só Porto Velho que saía do isolamento. O Amazonas estava saindo do isolamento. O Acre estava saindo do isolamento. E aqui o seu pilotão, um pequeno pilotão de Rondon, comandado por Rondon. Eu fico imaginando, você perceba que o Rondon tem uma estatura baixa, mas ele tinha um braço muito firme para liderar um pilotão desse dentro da mata. Era uma coragem, era algo muito heróico do Rondon, vamos dizer assim. Paralela à construção da estrada de ferro, o telégrafo deve ser instrumento de modernidade capaz de assegurar a chegada do progresso e de estabelecer a civilização, essa civilização aqui, vamos colocar entre aspas, porque era o que eles acreditavam que isso traria a civilização dos confins mais isolados do país. Olha a abertura das linhas telegráficas, gente. A abertura das picadas que ela fazia da linha telegráfica. Era necessária uma picada muito grande para que rasgasse, colocasse esses postes das linhas telegráficas. Em trechos aí chegava a 100 metros essa picada que eles abriam, porque as árvores não podiam cair e derrubar os postes. O telégrafo ele tinha que permanecer intacto. Em 1919, Rondon também, uma outra relação com o estado de Rondônia, Rondon encontra a esquina do Forte Príncipe da Beira. Em 1915, conclui sua missão com a inauguração da estação telegráfica de Santo Antônio do Rio Madeira. A linha telegráfica chega até Santo Antônio. Lembrando que Porto Velho, naquele momento, fazia parte do estado do Amazonas. E Porto Velho era a sede da Estrada de Ferro. Santo Antônio do Rio Madeira era a última cidade do Mato Grosso, que fazia fronteira com o Amazonas. Lá em Santo Antônio, que fica a 7 quilômetros aqui de Porto, da Estrada de Ferro, onde é o pátio da Estrada de Ferro, pertenceu ao Mato Grosso. E Porto Velho pertenceu ao Amazonas. Então eles precisavam ligar. Aí quando, em 1956, aqui, ó, 1956, um ano antes da morte de Rondon, ali, 2 anos, o Território Federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia, em homenagem a ele.
esse território aqui, que ele vem do Mato Grosso, ele rasga as linhas telegráficas e liga aqui. Depois essas linhas telegráficas elas vão ser utilizadas justamente para ser o trecho da BR-029. A 029 que depois se transforma em 364. A 029 vai virar 364. E vai seguir os caminhos da linha telegráfica. Inclusive, vários municípios que, ao longo de seu trajeto foram implantados, ficaram aqui. Rondon chega ao final de sua vida, aos 92 anos de idade, no Rio de Janeiro. Eu quero lembrar vocês que, no final da vida de Rondon, nós tínhamos indígenas fazendo uma pagelança de despedida para Rondon. Nós temos Darcy Ribeiro ao seu lado. Nós temos, a partir do Padre Magera, o grande cacique branco, partir. Para completar nossa aula, nós temos esse material complementar. O material complementar é um material complementar de Daniel Neves da Silva, que fala sobre Marechal Rondon. É um material do Brasil Escola, disponível aqui no brasilescola.com, história acessada aqui em 1º de março. E esse material complementar ele vai trazer um pouquinho mais da história de Rondon. É claro, se você quiser saber mais sobre Rondon, nós temos o livro do jornalista Larry Holter, nós temos o livro do historiador professor Louris Mar, que lançou recentemente, você pode adquirir ele através de e-book, que fala um pouco sobre a saga desse militar, desse sertanista. E é isso. Essas aulas, essas 2 aulas nossas aqui, nós vamos ver sobre isso, sobre esse momento, sobre essa saga de Cândido Mariano da Silva Rondon. O militar, o indigenista, o sertanejo, o herói, o desbravador, o brasileiro nomeado, indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O brasileiro homenageado com o meridiano de número 52. Esse é o Rondon. Esse Rondon que cria o SPI, que se transforma na FUNAI. Cria o Parque Xingu, que é levado ao título de Marechal do Exército Brasileiro, o Marechal da Paz. Rondon, sem dúvida, ele sim, ele está dentro de uma saga de grandes heróis brasileiros, pelo trabalho que ele fez. Não é reconhecido como herói por ter matado milhares de pessoas em guerras, não. Ele é conhecido pela saga que ele fez em abrir linhas telegráficas, em demarcar fronteiras, em fazer um serviço de proteção indígena. Imagina, um militar sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Só se fosse Rondon mesmo. Até a próxima aula, até a revisão.